estava com o José, agora está gravando, depois eu falo mais. Então, gente, sejam mais bem-vindos, boa noite ao nosso segundo módulo do nosso curso de Empreendedorismo Social e Ecossistema de Inovação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aproveitando ao máximo esse curso. Hoje à noite a gente tem convidados especiais, mas eu quero passar a palavra para o professor Thiago para poder estar apresentando eles. Aproveitem bastante. Opa, boa noite a todos e a todas, tanto o pessoal que estava semana passada, vi que já tem gente nova, né? E especialmente a nossos ilustres convidados, né? Como o Marcelo introduziu brevemente, assim, é o pessoal do Núcleo de Pesquisa de Gestão, né, e Ética lá da PUC, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E o mais bacana é que assim, eles são a grande inspiração desse curso, assim. Em 2018, eles iniciaram um trabalho bem bacana, chamado Concurso de Empresas Sociais, que eles vão estar apresentando para a gente hoje. É um trabalho que, mesmo com pouco tempo de vida, já é uma referência simplesmente porque ataca um tema crítico, né? Assim, a minério-dependência lá em Brumadinho, uma área que foi judiada por aquele derramamento de rejeitos de mineração. E assim, eles trazem o que a gente estava falando no curso anterior, a articulação tanto da comunidade, né, com voz ativa e poder de decisão das melhores alternativas para melhorar seu território, tanto a participação da academia, né, uma instituição de ensino referência aqui no Brasil, a PUC-MG, e também articulação com empresas, poder público. Então, assim, eles fazem uma rede muito bacana que foi a nossa grande inspiração desse curso que começou semana passada. Então, assim, abro o caminho para o Ramon, para o Theo e o Frederico falarem aí à vontade. Eu não sei se o Frederico entrou ainda. Boa noite a todos e todas. Chegamos. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. Eu sou o Theo, Armindo Teodósio. Boa noite, pessoal. Muito bom estar com vocês. Meu nome é Ramon, daqui de Betim. Tudo pertinho aqui, né? Em Minas, BH, Betim, Contagem, tudo pertinho. É um prazer estar com vocês aqui. Bem, eu vou começar falando, vou fazer uma introdução, depois o Ramon e o Fred vão aprofundar as discussões. Vou pedir desculpa aos colegas da América Latina, porque eu falo um idioma que não é muito compreensível na América Latina, eu falo portunhol. Então, não me expresso como deveria e poderia, né? E deveria em espanhol. Peço muitas desculpas aí aos colegas da América Latina, mas pero mi portunhol é terrível, sim? Bem, eu sou professor da PUC Minas, atuo no programa... e vou falar despaciado, para ficar um pouquinho mais compreensível, sim? Vou falar um pouco mais devagar para ficar mais compreensível para os colegas da América Latina. Eu sou professor da PUC Minas, do programa de pós-graduação em administração. Lá a gente tem um grupo de pesquisa chamado Núcleo de Pesquisas em Ética e Gestão Social. O Ramon e o Fred, a gente participa ativamente dessa área de conhecimento em administração, que a gente chama de gestão social. E, a partir de 2019, com a tragédia crime da mineradora Vale na cidade de Brumadinho, a gente levou essa pedagogia, chamada Concurso de Empresas Sociais, para ser aplicada no contexto do território de Brumadinho, no pós-tragédia crime. Os brasileiras, eu acho que todos sabem, né, do que aconteceu em 2019. Foi um crime ambiental dos mais importantes do Brasil, um crime corporativo, a mineradora Vale é responsável por isso, e ele implicou, até o momento, em 272 vidas humanas perdidas, com 10 pessoas desaparecidas. Contaminação do Rio Paraopeba e várias cidades ao longo do Rio Paraopeba, aqui no Brasil, estado de Minas Gerais, e morte e extinção também de fauna, flora, contaminação do solo. Então, é uma tragédia muito significativa, e que aconteceu no intervalo de menos de 5 anos, entre outra tragédia que tinha acontecido em Mariana,
estado de Minas Gerais, também no Brasil. Para os colegas da América Latina, vale destacar que a gente fala, eu, Frederico, Ramon, falando de Minas Gerais, né? Minas Generales. Então, a mineração, ela inclusive dá nome ao estado que a gente vive. A mineração está impregnada na história do nosso território, do que é ser de Minas Gerais. E aí, nesse contexto, a gente pensou em desenvolver um concurso de empresas sociais que pudesse ajudar a comunidade a criar outros imaginários, outras visões, outras miradas fora da economia da mineração, da minério dependência, como o Fred vai explicar bem melhor mais à frente. Antes de avançar, eu queria agradecer as palavras carinhosas do Tiago, do Marcelo, com a acolhida, tá? Nós somos parceiros, né? E espero que a gente possa caminhar com muito mais parceria, com muito mais integração a partir de agora. Outra coisa também é o seguinte, o Ramon desenvolveu a dissertação dele de mestrado, que foi aprovada com louvor, analisando a pedagogia do concurso de empresas sociais, dissertação que eu orientei, e a gente trabalha com o paradigma de tecnologias sociais. Então, essa pedagogia é aberta, tá? Todos e todas que desejarem se apropriar dela serão muito bem-vindos, bem-vindas, tá? A gente gostaria de manter contato para saber o que está acontecendo aí com futuros concursos de empresas sociais pelo Brasil, pela América Latina, pelo mundo, né? Outra questão muito importante antes da gente avançar é imaginar o seguinte: tanto na área de administração quanto na área de engenharia, as pessoas têm uma concepção de que administradores, engenheiros também, eles devem ser orientados para os interesses das grandes empresas, das grandes corporações, né? E que a nossa área de trabalho é pautada pela tecnologia e ciência, como a gente conhece, pelo saber científico, e por planejamento, estratégia, modelos e resultados. Nós trabalhamos com outro paradigma e outra abordagem. A gente trabalha com estudos críticos em administração, tá? Então, a gente considera que o mundo é plural e que existem modelos de administração que são invisíveis, que não são reconhecidos pelo mundo afora, inclusive, sobretudo, na América Latina. Então, a gente não trabalha com a apropriação de uma visão estadunidense dos Estados Unidos de management, de gestão, tá? A gente trabalha com uma perspectiva crítica quanto a isso. E a gente tem também todo um esforço, o Ramon vai explicar isso melhor, de problematizar aqueles territórios, populações, pessoas, formas de vida, existência e resistência, que são muitas vezes rotulados, estereotipados por nós da universidade, por aquelas pessoas que têm formação e educação formal, como grupos que não têm domínio da gestão, não têm domínio da tecnologia, não sabem exatamente o que estão fazendo e precisam ser ajudados, salvados, né? Nós não trabalhamos com essa perspectiva. A gente trabalha com a perspectiva de integração da pesquisa científica na pós-graduação com a extensão universitária e com a aprendizagem da universidade a partir dos ricos saberes locais. Então, a gente trabalha, por exemplo, tem outros projetos na área de catadores e catadoras de material reciclável, os cartoneiros, como se habla em espanhol. Nós trabalhamos com a ideia que quem conhece a cadeia de reciclagem e tem saberes essenciais para a sustentabilidade e reciclagem que a gente precisa e para a economia circular, são justamente os catadores e catadoras, os cartoneiros, né? Que têm, inclusive, mais impacto e mais eficiência na coleta de resíduos e na educação ambiental urbana. Então, a gente trabalha com o paradigma da extensão invertida, a partir daquilo que o Boaventura de Souza Santos, sociólogo português, trabalha.
Esse é só uma introdução, Ramon e Fred vão desenvolver, e em algum momento da fala deles eu vou complementar, mas eu queria contar uma história para vocês também. Hoje, no Brasil e no mundo, a pós-graduação tem buscado, os programas de pós-grado, desculpa, tem buscado ter mais impacto na sociedade. E a gente precisa construir uma visão, uma mirada de impacto mais rica, mais crítica, porque muitas das coisas que se fala que é a universidade levando impacto é o velho assistencialismo, paternalismo e a hegemonia do saber científico pesando nas comunidades, né? E aí a universidade se sente confortável porque tem muitos projetos e tudo mais. Então, é um momento interessante no Brasil, porque abre-se espaço na pós-graduação para trabalhar os projetos que eram vistos como secundários, a relação da universidade com a sociedade, o que a gente chama aqui no Brasil de extensão universitária, né? Sempre foi o patinho feio, vamos dizer assim, a dimensão menos relevante, menos avançada do saber universitário. E hoje a gente vive um momento de perspectiva de repensar essas hierarquias de saberes dentro da própria universidade. E outro detalhe muito importante, a gente trabalha, o Ramon vai explicar bem, a gente trabalha a partir das concepções do Paulo Freire, né, da pedagogia da autonomia, da esperança, e também do Orlando Falsborda, nosso colega da Colômbia, né, sociólogo e inspiração, também para o que a gente faz, o sentir pensar, né, a verdade sentir pensante. Eu sou oriundo, eu vivi em Brumadinho, a cidade da tragédia crime, até os 15 anos de idade. Eu tenho amigos, parentes. E no dia que, 3 dias depois da tragédia crime, eu fui com a minha universidade, colegas também de outras universidades, visitar Brumadinho. E lá o cenário era desolador, muita morte, destruição. E outra coisa que a gente precisa problematizar com muita coragem aqui, uma indústria da ajuda, uma indústria da recuperação do território já implantada na cidade, com muitos movimentos sociais, ONGs, 25 universidades, governo estadual, federal, municipal, diferentes níveis de governo, todo mundo invadiu a cidade. E isso não necessariamente no pós-tragédia-crime, na regeneração do território, leva ao que o André Dias, da UFMG, um colega de pesquisa muito importante, destaca que é a garantia de que os direitos não sejam violados no pós-tragédia-crime. Tanto que o André Dias, da UFMG, trabalha com a ideia de novas ondas de destruição, que vêm além da onda de lama que mata. E essa tragédia, crime que se estabelece, ela gera muito dinheiro com projetos prontos, projetos de gaveta, que assessorias técnicas, ONGs e até movimentos sociais e ambientais colocam no território e reduzem a autonomia, centralidade e protagonismo dos atores locais, das pessoas de Brumadinho. E fui a Brumadinho no dia 20, o crime aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019, meio-dia do horário brasileiro. Dia 28, eu passei o dia de janeiro em Brumadinho e à noite voltei para Belo Horizonte e ia dar aula num campus da minha universidade. Quando eu estava muito atordoado, muito perdido, assim, quando eu cheguei na sala de professores e vi o quadro, eu descobri que eu ia dar aula pela 3ª vez para a turma de uma brilhante estudante de administração que desapareceu com crime, que é a Fernanda Batista do Nascimento. Por sinal, uma estudante residente em Brumadinho, e que não atuava na mina do Córrego do Feijão, onde aconteceu o crime. Ela pediu transferência 1 mês antes. E era uma aluna brilhante, uma aluna dedicada. E aí eu fui à sala de aula, dar aula para a turma da Fernanda. O namorado dela estava em sala de aula.
E a gente propôs, com muita humildade, a gente propôs para a turma, vamos fazer o concurso de empresas sociais, que era uma pedagogia que já existia. Vamos fazer em Brumadinho? E essa turma, com muita coragem, transformou a dor, o luto deles, em luta, em gana. E toparam, aceitaram realizar o concurso de empresas sociais. Por isso que a premiação é simbólica, a gente não propõe uma competição entre grupos, mas a gente premia os projetos que têm mais impacto para mostrar, dar uma referência do que eles são para Brumadinho. Essa premiação recebe o nome da Fernanda Batista do Nascimento. Né? Agora o Ramon vai explicar melhor. É uma alegria estar aqui, tá? Muito obrigado. Eu vou deixar os contatos aqui e espero que a gente possa caminhar cada vez mais junto, mais integrado. Tem vários territórios pelo mundo afora, né, que sofrem com a minério-dependência, com a irresponsabilidade corporativa, com os crimes corporativos, em vários setores, inclusive no extrativismo, como o Fred estuda aí com muita qualidade. Boa noite, muito obrigado, vou permanecer aqui, mas passo agora a palavra para o Ramon, tá? E espero que os colegas da América Latina tenham compreendido aí o que eu coloquei, tá? E desculpa pela ausência do espanhol, né? Um bom espanhol para poder falar adequadamente com vocês. Queridos, estimados colegas da América Latina. Obrigado, Theo. Obrigado, pessoal. Vocês me escutam bem? Maravilha. Então, vou compartilhar minha tela, tá? E aí, como o Fred gosta de dizer, como o Theo também gosta de falar, tiveram dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Liguem o microfone, participem, ou mandem no chat. Como eu não vou ver o chat, vocês vão me ajudando e vamos bater um papo. Fazer algo bem dinâmico aqui, tá bom? Assim que vocês estiverem vendo a minha tela, por favor, me avisem. Ramon, enquanto você carrega a tela, vou registrar uma outra coisa aqui como ponto de partida que é muito importante. Essa abordagem pedagógica surgiu contrariando as normas da instituição. Então, às vezes, a gente tem que desafiar as normas institucionais de distribuição de pontos, de prova, né? A gente teve o apoio da coordenação do curso, mas para inovar também, às vezes, a gente tem que ir contra a própria instituição, no que ela propõe ali como paradigma de ensino e pesquisa, né? Vamos lá, Ramon. Por favor. Preciso que vocês me avisem, tá? Pelo microfone, vocês já estão vendo a minha tela. Tá ok, Ramon. Então, vamos lá. Pessoal, mais uma vez, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês. Hoje a gente vai fazer esse bate-bola aqui sobre o concurso de empresas sociais. Mas antes de falar sobre o concurso de empresas sociais em si, vamos falar sobre o contexto, né? O Theo já explicou muito bem aqui o contexto, mas, resumidamente, eu vou passar aqui uma linha do tempo, tá? Como o Theo muito bem apresentou, em 2019 aconteceu lá em Brumadinho um dos maiores crimes sociais e ambientais aqui no nosso país, ou talvez da América Latina, que foi quando aquela barragem de Registro da Vale se rompeu e causou essa onda de destruição e morte lá em Brumadinho, matando quase 300 pessoas, destruindo o meio ambiente, quase matando um dos principais rios simbólicos aqui da nossa região, que é o Rio Paropeba, fez parte da minha infância, talvez da de muitos aqui, e talvez da vida de muitos ainda, com certeza faz parte da vida de muitos. E esse crime, ele fragilizou ainda mais uma comunidade que sofria com, vamos dizer, com sequelas, ou com questões muito perversas de um sistema tão complexo como o crime da Vale, que é a minério-dependência. E o Fred é um especialista que vem estudando muito sobre minério-dependência e vai falar um pouquinho para a gente sobre o que ela é. Especialista é uma palavra muito forte, né? Às vezes a gente tem dificuldade em ser especialista na nossa própria vida. Mas eu vou começar a fazer algumas provocações. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, dizer que é um prazer estar com o Marcelo, com o Thiago, que foram pessoas que a gente encontrou, né, e eles encontraram a gente
no meio de uma preocupação que é resolver problema social e ambiental. Não é problema que eu causo, não é problema que o Ramon, que o Theo, que o Marcelo, que o Thiago causamos, não é problema que as 59 pessoas que estão aqui hoje causam. A gente nasceu nesse contexto e vocês vão encontrar essa conceituação da relação do território com a mineração, minério, né, do minério de ferro, especificamente dependência, ou da minero-dependência. Eu queria destacar uma coisa que eu, o Theo e o Ramon, principalmente, a gente não começou a explorar essa situação porque a gente entendeu que a mineração, que o crime de Mariana, o crime de Brumadinho, eles eram oportunidades da gente crescer academicamente. Eu sou nascido em Itabira, por sorte ou por azar. Itabira que deu todo o instrumental, material, físico, humano para que a Vale esteja funcionando hoje. Theo nasceu em Brumadinho, Ramon nasceu em Betim, que é banhado pelo Rio Paraopeba, é sede da Fiat. A gente pesquisa o problema, a gente não pesquisa o tema. O nome minério ou minero, ele pode trazer algumas questões. A minério-dependência, que é um conceito mais brasileiro, e mineiro, graças a Deus, né, a gente louva por ter uma teoria brasileira e mineira, é a compreensão de que o minério de ferro e a mineração de metais, ela causa dependências do território, né? Ou seja, a população ela não consegue vislumbrar alternativa de vida política, social, econômica que não esteja ligada à mineração. A minero-dependência, que é a raiz do pensamento da minério-dependência, ela compreende que o ser humano ele é totalmente interligado com a relação com a terra. Ou seja, você não consegue sobreviver sem se alimentar, sem sobreviver sem a água, sem o arroz, sem o feijão, sem o alface, sem o tomate, que são plantados na terra. Essa diferença da relação com a terra, ela sofre um choque entre os povos latinos, tradicionais, indígenas, que viviam em respeito com a terra, sacralidade e coletividade. Eles entendiam que a terra dava o que eles precisavam para viver e se entendiam como pessoas, como parceiros dessa sobrevivência. Saiu recentemente, essa semana passada, uma comprovação, assim, a gente já está careca de saber, eu ainda não estou careca, tenho um pouquinho de cabelo ainda, mas a gente está careca de saber que os povos indígenas, milenares, eles sempre tiveram uma relação de sustentabilidade e preservação com o meio ambiente em que viviam, principalmente os povos amazônicos. E ainda existem estudos que a Luzia, né, que talvez é o ser humano mais antigo que se data da Terra, ela era desse povo originário e que mantém raízes até hoje. Existem pessoas que falam que a Luzia tem o mesmo sangue do Ailton Krenak. Tá? Então tem pedaços de Luzia vivo hoje produzindo conhecimento. Então a chegada do português, a chegada do espanhol, ela estabeleceu uma outra relação com a terra e com as pessoas. Enquanto o ser humano, indígena, povo tradicional, tinha um respeito e coletividade com o meio ambiente e com a sociedade, o europeu ele estabeleceu uma relação de violência em duas questões, seja pela fé, seja pela ameaça ou pelo medo. Ou seja, o europeu ele impôs que acreditar que a terra era sagrada era um pecado e que por isso as pessoas iam sofrer. E segundo, ele usou da arma para manter o poder no território, ou seja, ou você me dá o seu pedaço de terra ou você morre. Isso foi um pouco determinante. E o Araoz, Horácio Machado de Araoz, que é um grande pensador latino-americano sobre o tema, ele diz assim, a questão não é romper a minério-dependência, é pensar em qual minério-dependência nós vamos privilegiar. Ou a gente privilegia uma relação com a terra que vai sacrificar outras pessoas e sacrificar o meio ambiente, ou a gente privilegia uma relação com a terra que é saudável com as outras pessoas e com o meio ambiente.
Isso se manifesta de várias formas, e o próprio Horácio Machado de Araós, ele diz assim, a colonização é dividida em duas formas, o colonialismo e a coloniedade, o centro imperial e a periferia colonizada. Enquanto tem pessoas servindo de mão de obra, sofrendo os impactos ambientais, sociais da extração mineral, tem um outro lado da moeda que vive com a luxúria, que faz joias com as pratas, ouros, que é extraído daquele território. Ao passo que se utiliza da periferia para poder fazer plantação, exportação e a luxúria que é proporcionada pela exploração mineral. Então isso foi a fundação da modernidade para o Araós, e não a Revolução Industrial na Inglaterra. Na verdade, ele reforça que a Revolução Industrial na Inglaterra, ela serviu, ela foi subsidiada, ela foi impulsionada pela extração mineral na América Latina, e que a relação social que foi estabelecida aqui foi determinante para que a matéria-prima lá na Europa fosse determinante para o estabelecimento de poder e trocas monetárias com a Inglaterra e outros países. Então, pensar a minério-dependência hoje, ela não está só relacionada com pensar assim, eu quero produzir, quero gerar receita, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar mais dinheiro do que a mineração produz no território hoje. Ela se relaciona, além da mineração, com a atividade do petróleo, com a atividade do agronegócio, porque todas são uma relação com a terra, que produzem impactos sociais e ambientais na América Latina, que sobra para o lado mais fraco da corda. Então, quando a gente pensa sobre isso, né, sobre alternativas da minério-dependência, a gente pensa numa alternativa que a pessoa ela tem o modo de vida dela respeitado, porque quando algumas instituições, seja de mercado, seja o SEBRAE, seja a FIENG, seja o SENAI, seja o SENAC, seja o Ministério Público, quando ele pensa uma alternativa para a minério-dependência, ele está pensando uma alternativa que é do centro imperial. Ele está pensando uma alternativa que vai ser boa para ele. Ele não está pensando numa alternativa que vai ser boa para as pessoas que sofrem os impactos ambientais e sociais do extrativismo. Então, recentemente teve audiência pública pensando o acordo do Estado de Minas com a Vale sobre o crime de Brumadinho. As instituições de justiça destacam. É o maior acordo da América Latina, com o maior impacto, crime ambiental, social, que ocorreu no continente. E, ao mesmo tempo, enquanto a população ela discute, olha, vocês não me ouviram, por que eu não participei dessa discussão? Aí as pessoas, os órgãos de justiça falam assim, esse acordo foi do Estado com a Vale. Se você é de um município, se você é de um bairro, você pode processar a Vale. E aí a gente pensa assim, atualmente, qual é a possibilidade e a viabilidade de um estado, de um bairro, processar a Vale e ter sucesso? Para piorar, o Estado jurídico, ele fala com a população. Se você está questionando o acordo que a gente fez, eu recomendo que você estude. Eu recomendo que você pesquise. Então, as instituições que foram criadas pela colonização, elas partem do pressuposto que a comunidade não tem capacidade para pensar. Ela parte do pressuposto que a comunidade não sabe. E aí, na hora que alguém reivindica uma coisa, ele fala assim, estude, né? Passe 10 anos estudando como eu estudei para você conversar comigo. Então, o problema do desenvolvimento do país, e em 2021, a gente tem que, recentemente, né, eu acho que é uma coisa desse mês ou do mês passado, a gente compreende, de 20 anos atrás, que vivemos o primeiro momento em que o extrativismo no país, relacionado ao petróleo, à mineração, principalmente ao minério de ferro, e ao agronegócio, que produz soja, acaba com a água e manda para fora, ele superou a manufatura do país. Então, a gente está discutindo hoje tecnologia social, inovação social, né? Capacidade criativa para desenvolver territórios. A gente compreende que no país, em contexto macro,
a capacidade criativa está abaixo do extrativismo, pela primeira vez na vida. Então, quando a gente fala de um caso de Brumadinho, é um problema do Brasil todo. É um desafio a se superar, a desenvolver tecnologias, mas como desenvolver capacidades produtivas de forma que a gente consiga solucionar os problemas sociais e ambientais que a mineração causa desde 1500. É o que a gente vai tentar conversar sobre isso hoje. É isso aí, Fredão. E é bom dizer também, pessoal, que essa minerodependência hoje, na prática, se a gente for identificar onde que ela está, né? Tem autores que falam que ela não é só financeira, não é só econômica. Ela é política e é social também. Né? No território, se a gente for verificar, ela está lá pelos empregos que são gerados, pelos salários que são pagos, pelo imposto que é pago, por exemplo, pela CEFEM, que é um valor muito alto, e também mais sutil e também mais difícil de medir, de identificar, uma dependência social, de tomar conta do imaginário social, que acaba condicionando as pessoas sobre suas vidas, suas escolhas, suas carreiras. Então, como o Fred muito bem apresentou, não é nada novo, não, é algo que está enraizado há muito tempo. Tá? E ele se manifesta de várias formas. E aí, então, tendo em vista todo esse crime da Vale, né, que potencializou ainda mais esse contexto da minerodependência Brumadinho, nasce o concurso de empresas sociais, como o Theo muito bem apresentou. Né? E qual que é o objetivo do concurso de empresas sociais? Fomentar a criação de negócios de impacto. Eu sei que vocês já estão discutindo aí nas aulas, né? Entre graduandos, de administração principalmente, mas também de sistemas de engenharia, e comunidade, gerando projetos capazes de gerar valor social e ambiental e se contrapor dessa minerodependência em Brumadinho, principalmente após esse crime da Vale. Rapidamente, como que é o esquema do concurso de empresas sociais? Vamos começar aqui embaixo, ó, na base desse esqueminha. A gente propõe a chamada ecologia de saberes, aqui embaixo, olha, entre sociedade e universidade. Mas vamos fazer uma pausa aqui, né? O que é essa tal dessa ecologia de saberes, desse nome feio? Ecologia de saberes nada mais é do que uma conversa, um diálogo, uma troca horizontal, democrática, sem hierarquizações entre os conhecimentos da universidade, que são os ditos hegemônicos ou dominantes, com aqueles conhecimentos que ao longo dos anos, ao longo da história, foram fragilizados, descredibilizados, invisibilizados. O que o Boaventura de Souza Santos vai chamar de conhecimentos do lado de lá, da linha abissal, que é uma linha de invisibilidades, que é uma linha que coloca para o escuro ou para a invisibilização tudo aquilo que não converge com os pilares da nossa sociedade moderna. Tá? E aí, quando eu falo conhecimento dominante e hegemônico, olha que coisa, né? Tenho feito algumas discussões com o pessoal da pós, que eu e o Theo damos aulas sobre governança e desenvolvimento de territórios com mineração, e aí esse conhecimento dominante, ele faz parte da nossa vida desde sempre. Ele é um saber-poder, vamos dizer assim. Vou dar alguns exemplos aqui que a gente discutiu nas últimas aulas. O nome de Minas Gerais, como o Theo e o Fred muito bem colocou, nasceu disso, né? Lá em 1500, 1600 e pouco, descobriram que tinha ouro aqui e vieram fazer esse trabalho extrativista aqui, né? E chamou esse território de Minas. Por quê? Porque tinha ouro. Com o tempo, eles descobriram que tinha outros materiais, né? E aí, ele se tornou Minas Gerais. Nasceu por essa racionalidade econômica. E se não bastasse, nós somos mineiros. E se não bastasse, a gente tem cidade aqui que tem o nome dos materiais. A gente tem aqui Esmeraldas, que é do lado aqui de Betim, e tem Diamantina, tem diversas cidades que têm os nomes dos materiais que eram encontrados com abundância. Então, olha só, o nosso Estado foi fundado com base numa racionalidade econômica. E aí, fala assim, mas isso aí é história, né? Tem nada a ver, né? Não tem nada a ver? Olha esse outro exemplo. E olha que eu lembrei disso há pouco tempo. Há uns 10, 12 anos atrás, eu morava num bairro que a casa era muito próxima da linha de trem. Sabe? Era simples, e acho que nem pode morar tão próximo assim da linha de trem. Aí o trem da Vale passava nos fundos de casa, e a minha casa tremia toda. A minha casa era cheia de rachaduras,
as casas dos vizinhos eram cheias de rachaduras também, e eu nunca problematizei por que aquele trem passava lá. E uma poeirada danada, sujando o quintal todo, quebrando a minha casa. Eu achava que era um trem, mas aquele trem estava levando o minério de Minas embora. Aquele trem era herança dessa construção histórica, de uma racionalidade que tomou conta do nosso imaginário social. E aí, pior, aqui em Betim, né, o sonho de muitas pessoas é se tornar ou homem ou mulher Fiat, que é como se fosse o top, o máximo que a gente pode chegar aqui em Betim, como se fosse isso. E tem essa questão Opa! Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Ramon, quando você fala que as cidades têm nomes de riquezas naturais, se você parar para pensar, Minas Gerais é o único estado que tem o sinônimo de alguma coisa relacionada ao trabalho. Isso. O paulista, ele é o paulista, o carioca, o capixaba, o baiano, mas quem nasce em Minas Gerais é mineiro, né? É uma pessoa que nasceu relacionada com o ofício. E o Brasil, na América Latina, é a mesma coisa. Tem argentino, paraguaio, uruguaio, colombiano, peruano. Só o brasileiro é alguém que nasceu com o prefixo eiro, né? Que é sempre relacionado a algum ofício para trabalhar e para extrair riqueza, obviamente. Perfeito, exatamente, né? Isso, se não for uma racionalidade que toma dominante, eu não sei, né? Tá tão na cara da gente que a gente não vê. E aí, conversando com a minha irmã um pouco tempo atrás, a gente pegava uns ferros da linha de trem, que a gente vendia esses ferros velhos, né? Para fazer uma grana, a gente era criança e ficava juntando isso durante o dia. E aí a gente juntava esses ferros, né? Que o trem soltava e tal. A gente só parou de que deu quase 200 quilos de ferro que a gente coletou, criança, e deu R$2, ou um e pouquinho. A gente falou, ó, a partir de hoje nunca mais a gente pega isso, vamos brincar, vamos fazer outra coisa, mas chega, vamos ficar sem grana mesmo, que não vale a pena. E olha só, um trem que racha minha casa, que joga poeira lá, e eu pego o ferro para vender, faço um monte de coisa, tá na minha cara ali, olha, tá, essa racionalidade, essa dominação tá na minha cara, mas eu não vi, fez parte da minha infância, fez parte da minha adolescência, fez parte das escolhas que eu fiz, e eu não vi. Tem dominação mais sutil e certeira do que essa? É isso que a gente está falando aqui, tá? Desse saber que domina com aquele outro saber que é descredibilizado, que geralmente é o conhecimento rural, que é o conhecimento indígena e comunitário. A gente, pela pedagogia do... Ramon, sim, deixa eu completar também, né? E que legal aqui, os comentários no chat aqui, muito rica a participação, muito legal. Isso acaba gerando em vários territórios que tem grandes corporações atuando, a ideia de que não existia nada lá e agora a corporação chega e traz alguma coisa. E quando ela comete uma tragédia-crime e ela paralisa as atividades, aquele território não tem mais nada. E isso nos assustou muito em Brumadinho, uma semana depois da tragédia-crime, quando o prefeito, o alcade de Brumadinho, foi à mídia dizer, olha, Brumadinho acabou, porque a mineração vai fechar, não tem mais nada. Então, o concurso de empresas sociais, ele busca resgatar formas de vida, existência e resistência nos territórios, que ao longo do tempo foram caracterizadas como espaço do não saber, do não moderno, do atrasado, do que deveria ser eliminado pelo desenvolvimento, tá? Mesmo o desenvolvimento sustentável, tá? A ideia de desenvolvimento sustentável carrega muitas contradições. Por isso que a gente trabalha com o paradigma da sustentabilidade e do ambientalismo dos pobres, né? Então, esse é um desafio. Outra coisa que eu queria destacar nesse curso aqui, que tem foco em negócio de impacto, é que a gente não se sente muito confortável em trabalhar com o conceito de negócios de impacto. Porque no Brasil atual, vários grupos de pesquisa com muita qualidade, pesquisas interessantes, eles têm dito que o total de negócio de impacto no Brasil é X, Y, tem 200, 300, fazem muitos mapas sobre negócio de impacto. A gente prefere trabalhar com uma perspectiva europeia, por isso a gente trabalha com a perspectiva de empresas sociais, social enterprise,
e que aí envolve, sim, e por que não, a economia popular solidária, que muitos do ecossistema de negócio de impacto dizem que não faz parte, mas, na verdade, na nossa concepção, faz. Todos os empreendimentos que não visam só gerar riqueza econômica, e essa riqueza econômica é também de forma redistributiva, e gerar valor e impacto social e ambiental positivos, a gente considera nesse espectro de empresas sociais. Senão, a gente absorve um paradigma e uma visão, uma cosmovisão estadunidense de benefit corporations, de muita gestão, muita discussão sobre teorias de transformação, mudança social, muitas ferramentas Canvas C, Canvas isso e aquilo, mas pouco enraizamento comunitário. Por isso que a nossa pedagogia nasceu, e vocês vão ver, com um outro diferencial, que é qual? Né? Não é que é tudo perfeito, tá, pessoal? Tem muitos problemas, e o Ramon vai apontar os problemas. Mas primeiro a gente faz uma imersão comunitária profunda, tá? E ela ainda não é boa, mas a gente se esforça por fazer, e depois é que chega a gestão. E não o contrário, trazer a administração e a gestão primeiro para encaixar na comunidade. A gente não trabalha com essa perspectiva. E acho que o ecossistema de negócio de impacto no Brasil precisa fazer uma autocrítica muito séria ao que ele vem fazendo. A gente tem outras pesquisas, eu, o Fred, o Ramon, que mostram que quem está à frente de vários negócios de impacto no Brasil não são as comunidades periféricas, não são os negros, não são os LGBTQI+, não são as pessoas que criam tecnologias e soluções dentro dos territórios, né? Então, a gente precisa pensar isso. Desculpa, viu, Ramon, mas só para completar. Não. Ótimo, vamos sim, assim que é bom. Maravilha, Theo. E aí, pessoal, a gente, por essa ecologia que a gente está falando, né, por esses saberes, que o Theo agora abordou também, né, esses saberes técnico, científico, acadêmico, junto com esses saberes rurais, indígenas e comunitários, a gente tenta fazer uma troca, criar um conhecimento pluricultural. O Mohan fala que nenhum conhecimento, nem o científico, nem o técnico, nem o rural, nem o indígena, ele é completo. Todo tipo de conhecimento, ele é incompleto de alguma coisa. Ele é ignorante de algo. E essa ecologia de saberes, entre conhecimentos que são rivais ou que são diferentes, tem a função de criar um conhecimento pluricultural, mais integral. E a gente tenta fazer isso. Tenta. Como o Theo muito bem colocou, não é porque a gente está aqui no nosso objetivo que a gente faça perfeitamente, não. A gente também está errando pra caramba, né, Theo? Errando e acertando. A gente está nesse processo maluco aqui, vamos dizer, né? De trocas. Então, a gente busca, por essa ecologia de saberes, criar esse conhecimento mais integral no formato de tecnologias sociais, que você já tem discutido aqui, e inovações sociais, para que essas soluções possam formar as empresas sociais com foco para Brumadinho, ou os negócios de impacto com foco para Brumadinho. Vamos falar da metodologia, né, Fred? Pode falar aí. Vamos lá, então. Aproveita o embalo. Vamos lá. Pessoal, a metodologia do concurso ela é dividida em 4 etapas. As 3 primeiras são a contextualização da literatura. O que é isso? Vamos passar para o pessoal, para os alunos, o que é essa tal de empresa social, o que é essa tal de inovação e tecnologia social, o que é o desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade, o que é assuntos, na verdade, que dialogam, ou que tem recheio dentro dessa discussão. E junto a isso, a gente chama pessoas de Brumadinho para falar sobre Brumadinho, para falar sobre essa minerodependência pela sua lente, para falar sobre os problemas de Brumadinho pela sua vivência, para falar sobre as potencialidades do que tem de bom, o que tem de ruim, a cultura, a gastronomia, a beleza, pelas suas visões. Então, a gente tem mune os alunos, teoricamente, e também de vivências, de outro tipo de conhecimento que não é esse nosso, né? A gente tenta trazer pessoas de Brumadinho, porque o Theo também é de Brumadinho, né, Theo? Mas a gente traz outras pessoas para falarem sobre, especialistas também da academia, para falar assuntos relacionados ao nosso objetivo. Depois que a gente passa dessa etapa, a gente começa, de fato, a desenvolver as propostas. E aí, quando os alunos que separam em grupos, né, começam a estabelecer, eu vou trabalhar com a questão do tratamento da água e do solo, vou trabalhar com os agricultores, vou trabalhar com turismo, por exemplo, a gente pincela pessoas lá do território para fazer parte desses grupos.
Essas pessoas fazem parte desses grupos, trabalham como mentores, ajudando a criar com, né? Não aquele criar para. Criar soluções com a cara de Brumadinho. E essa pessoa faz parte desse grupo, como mentor, como participante, como ela quiser. Junto a essa etapa de desenvolvimento das propostas, a gente tem os pitches para aprimoramento. O que é pitch? Sempre falo, gosto de lembrar, né, daquele programa Shark Tank, não sei que canal que passa, mas como que funciona, né, nesse programa. Empreendedores ou pessoas que têm uma ideia, um negócio pequeno, vão até esses empresários apresentar a ideia. No final, esses empresários falam, olha, quero investir tanto por cento da sua empresa, ou não invisto e tal. A gente tenta fazer isso, mas longe dessa pedagogia, dessa proposta violenta de negócio, né, de jogar para baixo. A gente faz um pitch bem mais acolhedor, tá? A gente chama as pessoas primeiro, por exemplo, para validar socialmente a proposta. A gente faz uma validação social. O que é isso? Essa proposta que você está apresentando tem validação? Ela se encaixa ao contexto de Brumadinho? Ela tem essa adequação sociotécnica, que é muito importante, das tecnologias sociais? Esse júri vai ajudar a falar, olha, isso aqui tá bom, vai nessa pegada. Olha, isso aqui não tem nada a ver, para de trabalhar nisso, trabalhe nisso. A gente busca fazer uma validação social e também uma validação de mercado. A gente está falando de empresas sociais, né? Tem que ter a pegada social e também financeira, tem que ter esse equilíbrio. Vamos lá. Qual que é a essência dessas duas etapas, né? Do desenvolvimento e dos PITs? Qual que é a essência do nosso trabalho? Qual que é a essência dessa pedagogia? Para falar dela, deixa eu tentar explicar primeiro como que funciona, geralmente, projetos de inovação tradicional. Acho que muitos de vocês aqui já devem ter trabalhado com projetos assim. Por exemplo, construir um novo produto, uma empresa, um serviço. Como que funciona? Vamos pensar aqui que eu e o Thiago, a gente tem uma ideia de criar uma consultoria voltada para esses territórios que sofrem com a minério-dependência ou a petróleo-dependência. A gente tenta potencializar, a gente tem vontade de potencializar esse terroir local. E tem uma ideia. Então, vamos trabalhar aqui, Thiago, a gente vai trabalhar nisso, a gente precisa dessa equipe, dessa. A gente vai trabalhar primeiro lá em Macaé, e também um pedaço aqui em Brumadinho e tal. A gente ideou, a gente pensou como a gente quer fazer esse negócio, tá? Demorou uns 2 meses e tal. Aí a gente começa a construir. Olha, vamos ter uma sede em Brumadinho, vamos ter uma sede aqui no Rio, tá? A gente precisa de uma equipe disso e disso, a gente precisa ter consultores, a gente constrói durante mais 1 ano. Aí já foram 1 ano e 2 meses. E aí, depois desse 1 ano e 2 meses, a gente lança isso no mercado. A gente começa a trabalhar. O problema é que eu vou começar a aprender, eu vou começar a entender sobre aquilo que a gente pensou 1 ano e 2 meses atrás, Thiago, só agora. Só agora, quando eu lancei no mercado, que eu vou começar a aprender. E agora, eu não quero ter errado, a gente não quer errar. A gente passou 1 ano e tanto, gastando dinheiro, tempo, fosfato. Rapaz, eu não quero errar agora, não. Esse modelo não ele penaliza o erro é ruim. O ideal seria que se a gente pudesse aprender o mais rápido possível sobre aquilo que faz sentido ou não. E aí, com uma experiência que a gente já tinha, eu já trabalhei em aceleradoras, criei aceleradoras aqui na região, o Fred também já participou de algumas iniciativas assim, a gente pensou numa maneira de errar o mais rápido possível, para a gente poder acertar o mais rápido possível também. E aí, o que a gente fez, né? A gente passou desse modelo tradicional para esse novo modelo. A gente ideia, a gente pensa na proposta e apresenta, faz um protótipo e apresenta para o nosso principal público. Esse principal público vai falar comigo se faz sentido aquilo ou não. Tá? Se aquilo que eu pensei faz sentido, beleza, tive uma validação do meu público, vou construir. Se eu tiver que mexer alguma coisa também, beleza, fiquei sabendo agora que eu tenho que mexer alguma coisa. E melhor ainda, se não fizer sentido nada daquilo que eu pensei, eu jogo fora e começo a fazer outra coisa. Tem coisa melhor do que saber que alguma coisa que eu estou querendo fazer não faz sentido agora? É muito melhor saber agora do que ficar sabendo daqui a 2 anos. Né? Então, a gente traz essa ideia do errar o mais rápido possível, para a gente acertar o mais rápido possível também. Quanto mais rápido a gente errar e souber lidar positivamente com aquilo, estiver aberto para o erro, para errar, para acertar, a gente vai acertar o mais rápido também. O erro, gente, está presente. Sim. Desculpa te cortar, termina a frase aí, eu quero falar um negócio. Não, é que o erro, o erro está na nossa vida pessoal, profissional, amorosa, tá para todo lado.
por que não incluir isso no modelo pedagógico? A gente aprende errando, né? E é isso, pode vir, Theo, pode vir. Olha, pessoal, e essa implementação não é simples, tá? Porque a universidade e a escola e esse concurso de empresas sociais é desenvolvido no curso de engenharia mecânica, onde eu leciono a disciplina de empreendedorismo. Aliás, colegas e engenheiros e engenheiras aí, parabéns, viu? Porque a gente tem visto que engenheiros e engenheiras, quando tentam sair do paradigma dominante, conseguem essa saída com mais facilidade e brilhantismo do que, às vezes, nossos colegas da própria administração, que é uma área de conhecimento que sedimenta visões muito tradicionais de mundo. Assim, eu tenho que pensar nos interesses da empresa, as empresas têm que ser tradicionais, gerar valor econômico apenas, social e ambiental é só um detalhe. Porém, a primeira vez que a gente implementou esse projeto, uma turma de alunos nos boicotou e exigiu aula tradicional, porque para desenvolver esse projeto, a gente não trabalha com um modelo de aula tradicional. A gente tem muitas palestras sobre Brumadinho, a gente faz os PITs, e a gente trabalha com a ideia de que a gente não tem respostas. A gente pode conectar os grupos com outras pessoas que têm resposta. Para romper a ideia de que o professor ele é detentor de um saber que ele vai transferir para os alunos. Mas isso cria áreas de desconforto entre os alunos. E principalmente alunos de engenharia, eu já percebi, o curso de engenharia mecânica da PUC é um dos mais antigos, mais tradicionais e melhor avaliados aí nos critérios do MEC, do mercado de trabalho e tudo mais. É um grande fornecedor de mão de obra para a Fiat, aqui em Minas Gerais, por exemplo. Mas a gente convive com vários colegas que têm uma pedagogia bastante dura, tá? Uma pedagogia de punição, de erro e de acerto, de provas muito difíceis. E a hora que você chega com a proposta, olha, não tem prova. O grupo tem que desenvolver e pode errar à vontade. Aí alguém vai perguntar, mas como é que os alunos são avaliados? Eles são avaliados pelo compromisso no desenvolvimento do projeto. E o resultado final do projeto, se ele é adequado à realidade de Brumadinho, se ele está bem validado socialmente e também gerencialmente, empresarialmente, né? Então, uma turma que boicotou lá, quando o concurso começou, ela disse assim, não, nós queremos textos e queremos prova, tá? Então, alunos, geralmente, e todos nós somos professores e alunos, reclamam de que as provas são difíceis, que a aula é tradicional, que quer conexão com a prática, mas a hora que você muda o paradigma de aula, muitos não querem. E aí você precisa ter um compromisso institucional por detrás, senão você, como docente, que vai implementar uma pedagogia assim, você fica fragilizado, porque as críticas vão aparecer também, né? Então, muitos alunos acham que é mais tranquilo estudar, decorar um tanto de coisa e fazer uma prova, por exemplo, e acertar ou errar, né? Mas, por outro lado, né, Ramon, tem projetos brilhantes que acabam sendo destacados na premiação e começaram de uma forma totalmente diferente. Esse mês foi isso. O melhor projeto da engenharia mecânica, que é um projeto ali ligado à aplicação de internet das coisas na agricultura familiar de Brumadinho, ele começou com outra proposta e não foi validado. Ele foi muito criticado pelas comunidades de Brumadinho. É isso, Ramon. Por favor. E teve, esse é só uma beirada dos problemas, né, Theo? Porque teve problema demais, teve boicote, como o Theo disse, teve muita gente falando que era enrolação, né? Isso não é aula, isso é enrolação, o que vai cair na prova? Como é que eu vou saber que eu estou indo bem e que eu estou indo mal? Gera desconforto de fato. Aqui umas fotinhas, né, do último modelo que teve, presencial, com os PITs, com as pessoas de Brumadinho aqui na frente, né, escutando algumas propostas. E a última etapa é a final do concurso de preços sociais, que, quando não havia pandemia, né, em 2019, acontecia lá em Brumadinho. As melhores propostas iam até a cidade, a gente tinha toda uma reunião, ou um encontro com a comunidade, onde os grupos se apresentavam para a comunidade, para alguns jurados também, no formato de pitch, mas
um pitch um pouco maior, de 5 minutos, e a população, os jurados, a equipe, os alunos votam na melhor proposta geral, como muito bem colocou lá, que é o nome de Fernanda Batista, a proposta com maior valor social e a proposta com maior valor ambiental. Tem as fotinhas, né, do último modelo, aqui a gente tem a banca de jurados, tá meio bagunçado, porque esses eventos são meio bagunçados, né, mas aqui tem os jurados que participaram lá do dia, tem o hotel lá no fundo, o pessoal que estava assistindo. E aqui, só para passar bem rapidamente, e depois que a gente veio a pandemia, né, infelizmente, a gente teve que passar esse processo todo para o modelo digital. A gente, digitalizando o concurso, infelizmente, a gente não teve tanto acesso à comunidade. Parece que, por digitalizar a forma de comunicar, ou então, esse modelão todo digital acabou causando um pouco de distanciamento da comunidade. A gente, pelas pesquisas da minha dissertação, a gente alcançou mais pessoas, por exemplo, em outros estados, participando, votando e participando dos eventos, do que pessoas de Brumadinho. No modelo virtual que a gente mediu, que foi do ano passado, a gente atingiu 9 estados, 36 cidades e mais de 200 participantes só nessa etapa final, tá? Muito maior disseminação e participação de fora de Minas do que de Brumadinho, devido a esse contexto da pandemia. Tá bom, a gente falou aí sobre o contexto, falou sobre a essência, sobre a metodologia, mas cadê essas propostas, né? Vamos falar sobre essas propostas. Foram muitas, tá? Desde que a gente começou, mais de 60 propostas surgiram. Eu acho que é mais, né? Porque desde que eu parei de acompanhar mais de próximo, tiveram duas etapas do concurso de preços sociais que eu não participei com tanta frequência. Então, esse número de 60 propostas aqui deve ser muito maior, tá? Quais que foram as áreas de atuação dessas empresas? Grande parte queria atuar ali com a ecologia, agricultura, meio ambiente, tecnologias verdes. É uma área muito forte lá em Brumadinho, né, da agricultura familiar, dos produtores locais, que tinham muitos problemas antes de 2019. E que, com o crime da Vale, tem tido mais problemas ainda. E um estigma muito grande, que está tudo destruído, que a água está toda poluída, que o solo também está todo contaminado. Então, tem muitas atuações nessa pegada. Muito também ali na área do turismo, do local, do artesanal e do cultural, que Brumadinho, vocês devem conhecer o Museu do Inhotim, né, que é muito famoso, e as pessoas acabam reduzindo toda essa experiência do turismo em Brumadinho ao Museu do Inhotim, que é muito mais do que isso. Brumadinho é lindo demais. Tem um turismo lá muito forte, cultural. A gente tenta fomentar um turismo básico comunitário também, com turismo gastronômico, cultural. Muitos alunos tentaram atuar nessa pegada, e surgiram outras propostas bem plurais, como bancos comunitários, outras propostas voltadas ali para a educação, para a saúde, etc. Como categorias, como estratégias dentro daquelas áreas de atuação, muitos grupos queriam trabalhar com produtos orgânicos, com reciclagem, compostagem, educação financeira, tratamento da água e do solo, com o turismo ali, como eu disse, neocultural, com o microcrédito, as moedas sociais, com a comunidade que sustenta a agricultura. Toda etapa do concurso surge uma proposta assim, né? Tem muita potencialidade nesse tipo de atividade lá. Também energia renovável. E como a gente falou no início, a gente queria, né, fomentar inovações e tecnologias sociais. De fato, elas apareceram. Surgiram muitas inovações sociais, 60% das propostas foram inovações sociais, pouquíssimas tecnologias sociais, que a gente tem visto que é complexo, né? O conceito é muito legal, tem um potencial muito grande aqui na América Latina, mas colocar na prática, de fato, é difícil. E muitas soluções tradicionais. O que são essas soluções tradicionais? São soluções que têm pouco ou nenhum impacto social. E isso é um alerta, né? E elas surgiram principalmente nos cursos de administração. É um alerta porque isso surgiu por parte da resistência de muitos alunos, que, como a gente tem falado, o curso é muito tradicional, é muito conservador. A gente tem uma herança, né, de um modelo que pensa que existem empresas e o resto, né, como se uma empresa fosse, vou pegar um conceito lá da biologia, né, do Maturana, lá, uma autopoiese, né, como se ela se sustentasse, ela fosse um sistema fechado, como se ela não fizesse trocas com o meio, e que o importante
seria só a lucratividade, eficácia, eficiência, né? E as pessoas são recursos. Então, tem essa ideia de administração muito forte. E parte desses alunos que construíram essas soluções tradicionais disseram: empresa não tem que ser social, não. Empresa tem que ser empresa. Tipo o Milton Friedman, né, de 1970. Ou então eu vou produzir impacto em Brumadinho abrindo uma empresa lá. Olha só. Ou então eu vou impactar Brumadinho comprando do produtor. Ou então dando visibilidade. Esse tipo de impacto super conservador que vinha de empresas, por exemplo, comércios tradicionais, agências de viagem e coisas do tipo, tá? Vamos falar das soluções legais que surgiram, né? Vamos falar das inovações e tecnologias sociais do concurso de empresas sociais. Fred? Vou falar que você domina mais que eu essa parte aí. Então vamos lá. Vamos falar sobre as inovações sociais primeiro. E aqui eu vou fazer um bate-bola com a questão teórica também das inovações sociais. Esse grupo de inovação social aqui, né, esse grupo de propostas, traziam algumas inovações sociais. Se a gente for pegar a teoria, Shahar Nissens, por exemplo, vão falar que são inovações sociais com foco no resultado. Tá? Elas são mais generalistas, não vão a fundo num determinado problema, mas causam um impacto social, sim. Vejam só, a Ecobruma é uma empresa que queria fabricar camisas a partir da coleta, tratamento e reutilização do PET, que tem sido algo muito disseminado hoje em dia. E é uma camisa que, pelo Fred tem conversado com a gente, né, Fred? Com muita qualidade. A gente vê assim, mas camisa feita de PET, né? Não, mas tem uma tecnologia muito interessante que viabiliza um modelo com alta qualidade de camisas. A Bruma Amigo era uma empresa que queria fazer um cashback social, como a Riso. Vocês conhecem a Riso? É um sistema de cashback, que aqui no caso, né, voltado para a empresa de Brumadinho, que dissemina parte desse cashback para empresas, para organizações como ONGs, que precisam de doação. Então, esse cashback ele é segmentado, ele não vai para o consumidor, não, ele vai para essas empresas que precisam de doação, e aqui estava mais focado ali nas empresas de Brumadinho. A última aqui é a Safra, que era uma empresa de consultoria ambiental, voltada ali para a redução do uso de agrotóxicos e produção de alimentos mais saudáveis. Tá? Essas propostas aqui, segundo essas teorias, elas são voltadas para o resultado, por quê? Se eu tiro ela lá de Brumadinho e aplico em BH, ou aplico no sul do Brasil, no Nordeste, ou na Colômbia, por exemplo, eu vou mudar pouquíssimo a proposta de valor. Vou ter que mudar nada ou talvez pouquíssima coisa. Ela funciona aqui e funciona em outro local também. Tem pouca adequação sociotécnica, tem pouca troca, tem pouca terroir, vamos dizer assim, de Brumadinho. Ela é mais generalista. Essas outras aqui, né, a Credbi e a Naturela, já são mais propostas de inovação social voltadas para o processo, porque elas foram feitas com base em trocas, foram feitas com base em erro, elas foram feitas com muito trabalho com a comunidade. E ela tem essa adequação sociotécnica que é difícil a gente construir, elas têm. Algumas chegam até a se confundir com tecnologias sociais, como as brumas, né? Bem próximo a essa discussão de tecnologias sociais. A Credbi, dando um exemplo aqui para vocês verem como é que tem um viés muito mais forte que o Brumadinho, é um banco comunitário, bem parecido com o Banco Palmas, mas que trabalha com crédito orientado para Brumadinho, voltado para o que o território tem de melhor, que é o turismo, educação, que é agricultura, por exemplo. E como diferencial competitivo, eles têm a implementação de uma moeda social, que mais à frente eu vou mostrar, que são as brumas. O que é uma moeda social, para quem não sabe, né? É uma moeda que só tem valor em determinado local. E ela tem o mesmo valor do real. Aqui, por exemplo, as brumas, uma bruma valia R$1. Só que ela só vale dentro de Brumadinho, tá? Então, eu consigo, por exemplo, uma conta lá deu R$50, eu consigo pagar com R$45 mais 5 brumas, tá? E qual que é a diferença dessa moeda social para o real? Ela tendo valor só em determinado território, vai fazer com que esse dinheiro não saia dali, ele fique circulando ali, e movimentando, né, e trazendo o sentido social do dinheiro para aquele contexto, né, que é a questão da prosperidade. Aí sim, né, talvez aquele efeito de transbordamento dos mercados
vai aparecer, né, que é a prosperidade econômica vem a trazer prosperidade humana e social, né. A Credibit é Brumadinho desde as propostas até a logo, né, porque Credibit é aquela questão da abelha, como se fosse um microcrédito, né, pegando um pólen de pouquinho a pouquinho, montando algo muito maior e muito mais bonito, de muito mais valor. Bi, porque lá... Ramon, Oi? posso falar? Claro. E, pessoal, eu creio que a gente está conversando aqui com vários colegas, né, que também lecionam, desenvolvem aí modelos de negócio, PITs e tal. Nesse momento que se apresenta essas propostas para a comunidade, também explorar o aspecto lúdico, construir uma logomarca que crie identificação, que é fruto da identificação dos grupos locais com aquela proposta, reforça o sentido de pertencimento. E esse grupo em especial, o Credibit, ele constituiu essa logomarca aí, as 3 linhas, esses 3 detalhes negros aí da logomarca, fazem referência à Serra dos Três Irmãos, que é uma paisagem de Brumadinho, que é símbolo da cidade. E eles abriram a apresentação, né, Ramon, fazendo uma analogia das abelhas que polinizam o território e regeneram o território. E um dos impactos ambientais mais importantes que houve em Brumadinho foi o desaparecimento de várias abelhas. Tá? Houve até tráfico de abelhas, grupos aí que foram a Brumadinho retirar colmeias de lá de forma irregular. Então, isso ajudou o grupo a criar mais conexão com os grupos locais, né? Explorar os aspectos lúdicos das propostas é tão importante quanto os aspectos técnicos, né? É isso, amor? Perfeito, é isso mesmo. E mais à frente a gente vai falar sobre essas estratégias, né, Theo? Do racional e do emocional, né? De como que isso faz parte também até de estratégia de comunicação. De convencimento de que uma proposta faz sentido ou não. A segunda proposta aqui, pessoal, é a Naturela, que era uma proposta de negócio de impacto ou de empresa social que queria produzir cosméticos naturais por mulheres, utilizando produtos naturais, verduras e frutas, de Brumadinho, sabe? Produzidos lá, como abacaxi, tangerina, maracujá, principalmente advindo dessa agricultura familiar. Vamos só fazer uma pausa teórica aqui, só para a gente fazer mostrar uma diferença que é importante. Essas propostas focadas no processo são mais difíceis, por exemplo, de eu aplicar em outro contexto. Eu pegar essa Credibit, que nasceu totalmente lá para Brumadinho, que teve toda essa adequação sociotécnica, e tentar aplicar no sul do Brasil, eu vou ter dificuldade. Eu vou ter que mudar essa minha proposta de valor de forma muito específica também, né? Olha a diferença aqui. Eu vou usar uma explicação que eu escutei da professora Graziela Comini, lá de São Paulo, da USP, que acho que faz todo sentido aqui. Essas primeiras inovações aqui focadas no resultado são diferentes dessas focadas no processo, quando a gente explica, por exemplo, pela analogia do nadador, de uma pessoa que está nadando no oceano, por exemplo. Você pode escolher nadar na superfície. Nadando na superfície, você vai nadar maiores quantidades, maiores distâncias, né? Mas você tem que ficar na superfície. Ou você pode escolher mergulhar. Aí, mergulhando, você não vai conseguir nadar grandes quantidades, mas você vai focar num ponto, vai descer e se especializar ali, fazer um trabalho bem específico naquele contexto. Pensando no concurso de preços sociais, a gente queria mais inovações, tecnologias sociais focadas no processo, porque esse mergulho que a gente queria dar e tentou dar foi no contexto da minerodependência para Brumadinho, tá? Então, assim, a gente sendo um nadador, sendo um fomentador de inovações sociais, não importa se é de processo ou de resultado. O que manda é o objetivo. No nosso contexto aqui, a gente tinha o objetivo de nascer propostas mais parecidas com essas, mas essas outras também não estão erradas, não, tá? São escolhas. Essas escolhas aqui, por algum motivo, também teórico, né, que foi traduzido ali na prática, foram mais valorizadas pela comunidade, tá? É como se, pelos cálculos que a gente fez, como se a cada 3 propostas que surgissem focadas no processo, uma ganharia algum destaque da comunidade, de tanto valor que a comunidade deu para esse tipo de solução. Elas são mais difíceis de fazer? Com certeza são.
A sustentabilidade financeira dela é mais difícil? Também é, mas o impacto também é maior, se comparado às outras. As tecnologias sociais surgiram com menor quantidade, como eu mostrei para vocês, devido à complexidade dessa tecnologia, né? O social aqui, só para fazer um rápido recorte, o social não quer dizer uma tecnologia tilelê, não, né? Como a gente fala em Minas. O social é de uma tecnologia que cumpre o seu papel social. Uma tecnologia quente, que se preocupa com a apropriação do conhecimento, que mais importante do que um artefato é como as pessoas vão utilizar ele. É uma tecnologia quente, né? Não é neutra, e é difícil, né? A gente tem visto, tenho certeza que vocês têm visto nas últimas discussões, que uma tecnologia social, ela não tem, o conceito dela é muito bonito, mas não tem nada de simples na sua prática, não. Por essa dificuldade das tecnologias sociais, a gente teve mais situações problemáticas do que situações de êxito. Uma tecnologia social que deu certo foi aquela das brumas, né? Mas o sistema todo ali da Credbi, o arranjo social, se configura como uma inovação social. Mas empresas que surgiram de tecnologias sociais acabaram não dando muito sucesso, não. Vou trazer 2 exemplos aqui para vocês verem. O primeiro é a da Capta Água. O que era a Capta Água? Era uma empresa que queria pegar aquele modelo de cisternas, vocês conhecem, né? Do programa 1 milhão de cisternas do governo federal, que foi aplicado em uma região aqui do Brasil, e tentar simplesmente replicar esse modelo lá em Brumadinho, por causa do problema da água. Uma das regras de fogo, né, das tecnologias sociais é que você não pode replicar nada, rapaz. Você tem que reaplicar. Você tem que pegar essa tecnologia, que talvez faz sentido ali para o contexto, e de forma democrática, junto com a população, reaplicar ela, adequar ela para aquele meio, para que ela seja simples, seja barata, seja democrática. Por não ser nem um pouquinho democrática, ser uma solução top goela down, né, como o Theo fala na graduação e também nas aulas, de cima para baixo, a comunidade não abraçou, mesmo sendo um problema real, mesmo sendo uma solução que parecia relevante. A população não abraçou porque parecia difícil, longe, cara. E pouco tempo depois, vejam só, semanas depois, um outro grupo conseguiu até grana para poder aplicar um modelo muito parecido com esse, lá em Brumadinho, chamado Águas Alternativas, mas aí sim tinha essa adequação sociotécnica. Uma solução muito parecida, para um mesmo problema, mas reaplicada agora. Aí sim, ela deu certo. E a Capta Água, aqui no caso, nem chegou aí em Brumadinho, porque não teve a comunidade acabou não abraçando. A segunda é a Naô Chohan Artigos Indígenas. É a proposta de uma turminha de engenharia mecânica. Eles queriam construir uma plataforma tecnológica, nas palavras deles, com alta carga cultural, para ajudar os indígenas da aldeia Naô Chohan a vender os seus produtos tradicionais, que são, não sei se vocês já viram, mas são sensacionais, uma qualidade, sim, absurda, e tudo muito bonito. A carga cultural que tem ali é maravilhosa. E aí esse grupo, muito bem intencionado, foi lá conversar com o pessoal, chegou a ter o intermédio de uma parceira nossa, conversou com o pessoal, conseguiu esses afetos, né? O pessoal, os indígenas entenderam, poxa, esse pessoal quer me ajudar, né? Vamos trabalhar com eles aqui. E aí parecia que estava dando tudo certo, e aí começaram os problemas. Os alunos chegaram lá, apropriaram aquele conhecimento e nunca mais voltaram. Né? Qualquer tipo... Aí tem aquela lembrança, né, do apropriar para conquistar, que infelizmente já tomou muito conta dessa história dos indígenas, né? E aí já é algo que é muito mal visto entre nós aqui, por exemplo, que não somos os não indígenas, né? Você simplesmente fazer um compromisso e nunca mais aparecer, para eles, por ter toda essa herança histórica de fragilização, de pessoas de ser enganados, de ser reduzidos, né? De sofrer com epistemicídio, sim, acho que sentiram isso de novo. Os alunos chegaram lá, abraçaram esses afetos, conseguiram esses afetos, pegaram as informações que queriam e nunca mais voltaram. E aí, olha só como trabalhar com ecologia de saberes é algo difícil.
Uma ecologia de saberes, ela quer trabalhar com esses diferentes tipos de conhecimento. Um conhecimento, ele está baseado em um tipo de epistemologia que está baseado em quê? Em circunstâncias e contextos. Existe esse conhecimento nosso, técnico e científico, que está baseado em epistemologias, e existe o conhecimento indígena, por exemplo, que está baseado na cosmovisão, por exemplo, Tupi-Guarani. Tem todo um enraizamento que gera esse conhecimento. Vejam só, para o indígena, a fala, tenho feito aulas de Tupi-Guarani e Nhendewa, e Nhé, por exemplo, é fala, é como você traduz a fala. Como é que fala fala em Tupi-Guarani? Nhé. E como é que fala alma? É Nhé também. Para eles, fala e alma tá muito, muito próximo. É como se fosse quase a mesma coisa. Porque a fala é como se fosse um sopro seu interno, lá da sua alma, sabe? Que você joga para fora e molda de acordo com como você quer ser entendido. E aquilo circula. A fala que você joga para fora, ela nunca acaba. E ela é sagrada. O silêncio também é muito sagrado. Nos indígenas, eles dão muito... a questão da fala é muito sagrada, que o silêncio também é muito sagrado. Então, você não coloca nada para fora que você, de fato, não está querendo cumprir. E aí, por um lado, para os meninos, né, era um trabalho acadêmico, um trabalho de escola, e para os indígenas, era um problema que seria resolvido, né? Seria assim, tem uma galera que vai vir para ajudar a gente. E se eles vieram aqui, conversaram com a gente, jogaram essas falas para fora, de fato, eles querem ajudar. O que, de fato, não aconteceu. E os grupos, até pouco tempo atrás, a gente teve uma reclamação, que a gente erra também nesse processo, né, pessoal? De pessoas lá de Brumadinho que fazem esses intermédios, que os indígenas ainda estavam esperando um retorno sobre esse projeto. Então, uma ecologia de saberes, ela é complexa, e ela pode dar errado, inclusive, para a gente bem intencionada, tá? Ô, Ramon, deixa eu completar. E, pessoal, um dos desafios de todos nós que queremos uma universidade que se coloque de forma empática ao lado das comunidades, não por as comunidades, mas com as comunidades, é que os tempos das comunidades são muito diferentes dos tempos da universidade. Nós temos semestres, aulas, provas, a relação do professor com os alunos se encerra quando se encerra a disciplina. As comunidades têm outras demandas. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso nessa relação, e isso reforça aquilo que eu falei na abertura. Os desafios de uma indústria da tragédia que migra para Brumadinho com muitos projetos, de muitas universidades, várias delas que nunca tinham atuado antes em Brumadinho, e começam a atravessar as comunidades com projetos. O projetismo na extensão. Quando aconteceu a tragédia crime, na zona quente, onde a lama passou no Córrego do Feijão, na semana subsequente, houve famílias que foram visitadas por diferentes grupos de apoio social, comunitário, da própria Vale, 6 vezes no mesmo dia. Isso é um desrespeito brutal, inclusive, ao luto das pessoas, né? Esse é um desafio. Outra coisa também que a gente não explicou e é importante compreender, Brumadinho é o 2º maior município da região metropolitana de Belo Horizonte. A cidade de Belo Horizonte cabe 1,5 vezes dentro do município de Brumadinho. É um município com muitos territórios diferentes, muito distintos. São 4 comunidades quilombolas em Brumadinho, uma tribo dos Pataxós, próximo ali, mas na área de influência, 2 assentamentos do MST, e uma discrepância urbana, rural, e áreas ricas e pobres, que é a cara do Brasil. Então, ali em Brumadinho tem um Museu de Arte Contemporânea muito rico, que apaga todas as outras oportunidades de turismo cultural, gastronômico, de aventura, de apreciação da paisagem, né? E também a questão da mineração, gerando um desenvolvimento muito desigual entre área rural e área urbana, condomínios fechados. Brumadinho já foi considerada a cidade da região metropolitana de BH com maior PIB per capita. Há 10 anos atrás era a cidade com maior PIB per capita, porque tem condomínios de luxo dentro desse território também, que é muito próximo a Belo Horizonte. Então, tudo isso é muito desafiador.
E, Ramon, o preconceito contra os povos indígenas é terrível. Então, aqui cabe destacar uma coisa. A validação social não é fazer exatamente o que o povo de Brumadinho diz que tem que ser feito. Isso. É estabelecer um diálogo com eles para entender, né, quais são os desejos, aspirações. Esse semestre, Ramon e Fred presenciaram um dos grupos que trabalhou um projeto parecido, ele recebeu muitas críticas das pessoas de Brumadinho, mas o grupo resolveu manter o projeto. E por que critica os povos indígenas em Brumadinho? Porque eles se estabeleceram no território 19 meses antes da tragédia crime. Lá a liderança Pataxó, né, Ramon, diz, olha, eu ouvi um chamamento dos xamãs dizendo que a gente tinha que se estabelecer aqui, em Brumadinho, que a gente tem que cuidar da natureza. E os Pataxós têm na cosmovisão deles essa ideia de que eles são guardiões, né? Isso. Eles guardam a natureza. Mas a comunidade de Brumadinho é muito resistente. O discurso dele é assim, aqui nunca teve índio, por que esses índios estão aqui? Então, dialogar com a comunidade não é também permitir que se perpetuem relações de exploração, dominação, que estão presentes dentro das comunidades também. Perfeito. Vamos lá, Ramon. Não, e é isso, né? E até eu falo na minha dissertação, uma parte que eu falo, uma análise mais forte sobre isso, é que para a gente, como acadêmico, isso aqui pode ser pesquisa. Para a universidade, isso aqui é um projeto de extensão. Para o aluno, é uma disciplina. Só que para quem está vivenciando o problema, é vida. Então, quando termina uma disciplina igual termina agora, termina para o aluno, para o professor, para o pesquisador, para a empresa, para a consultoria, mas o problema continua lá. E aí, o pior é que no próximo semestre, a gente pode de novo engajar com eles, construir um projeto que dura 6 meses e termina de novo, e essa pessoa está lá, com os mesmos problemas, né? Então, a gente tem que ter uma responsabilidade ética com essas pessoas que a gente envolve, tá? A gente está chegando à parte final, queria mostrar para vocês esse baita hambúrguer aqui, delicioso, verde, mais delicioso, em homenagem ao Hulk da massa atleticana aqui de Minas Gerais. Esse hambúrguer, pessoal, é um protótipo de um produto que surgiu lá no concurso de preços sociais de uma empresa chamada Vegbox, que queria trabalhar com os produtos típicos lá de Brumadinho para fomentar o mercado vegano, que é muito forte. BH é um dos maiores, eu não sei se é o 4º maior do Brasil. Brumadinho também é um dos grandes consumidores de produtos veganos, e fazer um trabalho de educação alimentar nas escolas e tal. E olha que legal, na final do concurso de preços sociais, eles estavam apresentando a proposta, tinham 5 minutos para apresentar. E aí, durante a apresentação, o rapaz falava muito bem, estava explicando muito bem tecnicamente por que aquela empresa era legal, por que fazia sentido ter uma empresa desse tipo lá em Brumadinho. Enquanto isso, o restante do grupo entregava coxinha para todo mundo que estava assistindo. E esse hambúrguer bem gostoso aqui para os jurados. E aí o pessoal comendo coxinha e o rapaz apresentando. Apresentou muito bem. 30 segundos antes de terminar, ele para e pergunta: e aí, pessoal, vocês gostaram da coxinha? Todo mundo gostamos, bom demais, delícia. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Eles perguntam: beleza, vocês sabem do que era essa coxinha que vocês estão comendo? Que vocês comeram? E aí deu aquele silêncio super constrangedor. Falei, como assim, esse rapaz, como assim? Do que era essa coxinha, né? Aí eu gosto de falar, tem um cara que até levantou a mão e falou: não, mas era frango, coxinha de frango e tal. Que coxinha de frango, o quê, rapaz? A gente tá aqui numa empresa, a gente tá apresentando uma empresa vegana, por que a gente ia entregar coxinha de frango para vocês? E a coxinha era de jaca. Olha que coisa. Numa apresentação de 5 minutos, esse grupo conseguiu mostrar de forma racional, vamos dizer, né? Com essa forma racional e econômica, que o modelo dele de negócio fazia sentido, economicamente e socialmente. E em 5 minutos conseguiram quebrar a resistência de que o produto vegano era ruim. Então, é um false border usado assim, de forma bem sofisticada, né? Eu sente pensante, eu te mostro aqui racionalmente que meu modelo dá certo, mas você acabou de experienciar aí por uma sensação, por uma emoção que o meu produto é bom. E esse hambúrguer aqui foi entregue para as pessoas, a gente comeu um hambúrguer de jaca delicioso, né, Theo? Muito bom, viu? E deu disputa na equipe pedagógica lá. Ô, Ramon, desculpa aí, mas, viu, pessoal, a gente faz a palestra também de uma forma mais informal, assim, a gente vai conversando. Eu vou pedir outro hambúrguer desse, viu, Ramon?
Hoje já estava com isso em mente aí. O pessoal, Muito bom. ontem a gente conversou sobre isso, mas o Theo não gosta muito de que eu fale, né? Mas ele comeu 3 desses hambúrgueres aqui nessa apresentação. Aí eu falei, não vou falar hoje não, mas aí ele me deu a deixa. Comeu 3 desses aqui, em 5 minutos de apresentação, para ver como é que o trem era bom. O trem foi bem legal, foi bem gostoso mesmo. A distribuição desigual de peso obedece uma relação inversamente proporcional ao que entra pela boca, tá? Você é um magro que come muito, tá? E eu sou um gordo que como pouco. E tava bom demais, pessoal. De verdade. É verde, a gente tem preconceito, mas bem gostoso. Olha aqui 2 exemplos de protótipos, né? Olha aqui a Brumas na esquerda, na direita nossa, essa moeda bonita. Eles fizeram parceria, esse grupo, com um restaurante bem típico lá de Brumadinho, com a nossa fazendia, e eles podiam utilizar essas brumas lá, tá? Tinha desconto no valor de 5 brumas. Ou seja, você foi lá depois da apresentação, você foi no restaurante, sua conta deu R$50, você pega 45, mais esses 5 brumas que foi entregue e paga a conta. Esse grupo, sensacional, e ganhou destaque no concurso. E à esquerda aqui tem um produtinho aqui, um cosmético feito também por aquele grupo da Naturello, com maracujá. E aí a gente chega ao final, só para deixar bem rapidamente aqui com vocês algumas indicações, a lá Domênico De Masi, o ócio criativo, pra vocês aprenderem sem ficar lendo artigo e livro, né? Aprender pelo ócio. Final de semana chegando, sexta-feira à noite, Netflix, se vocês quiserem assistir um documentário muito legal sobre negócio de impacto, tem lá o Novo Capitalismo. Se vocês quiserem escutar um modelo diferente também de seriado, né? Pode assistir A Vida e a História de Madame Jaywalk, não vai falar de negócio de impacto nem nada do tipo, mas vai falar de uma abordagem bem próxima ali dos negócios inclusivos, que vocês devem ter escutado aqui nas últimas aulas. E se quiserem algo mais pop, mais tranquilinho assim, vocês podem assistir lá no YouTube um documentário sobre mega tendências, vai falar sobre desenvolvimento sustentável, smart cities e coisas do tipo. E, pessoal, muito obrigado pela paciência e pela escuta. Estamos aí porque vocês precisarem. Obrigado, viu, pessoal, pelo espaço, pela acolhida muito carinhosa. E espero que seja um primeiro passo aqui de várias coisas que a gente possa fazer em conjunto, viu? A gente pode mandar depois muito material aí dos concursos. Eu vi que tem gente aqui que pediu para entender melhor alguns projetos envolvidos, né? Tem um canal no YouTube que tem os eventos das finais do concurso de empresas sociais. Vai ser um prazer partilhar. E obrigado pelo convite, né, de estar aqui. Pessoal, não tenho nem como agradecer. Theo, Fred, Ramon, sensacional. Sempre eu particularmente me emociono, me arrepia quando vocês trazem e compartilham, não só com tanto conteúdo, com tanto resultado, mas com tanta paixão e envolvimento que vocês têm nesse projeto. Mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que todo mundo aqui teve uma super interação aqui no nosso chat, mostrar da relevância do projeto e da temática e de como vocês abordam isso. Muito obrigado de verdade. Pessoal, assim, só querendo dar alguns recados aqui, em termos estruturais. Essa nossa aula aqui vai estar no nosso canal, que também vai estar disponível no nosso Drive, com os materiais que cada convidado vai estar disponibilizando. Achei muito legal a iniciativa de puxar os e-mails ali. Eu acho que é isso mesmo. A gente está buscando um espaço para construir juntos. Eu vou pedir para uma das nossas monitoras, Beatriz ou Ana Clara, informar um pouco também em relação da presença, tá? Desculpa, depois de um momento tão impactante, emocionante, aqui vem falar de estrutura de presença, mas faz parte do formato. Deixa Ana Clara ou Bia, por favor. Isso. Gente, então, só queria informar que acho que vocês devem estar vendo uma enquete aberta aí em alguma parte do chat, e a gente está controlando a presença por ali. Se vocês puderem votar, por favor. Se alguém tiver alguma dificuldade, pode falar comigo. Mas vocês estão vendo? Estão conseguindo ver a enquete que está aberta? A enquete fica aberta, né? Onde que está? É aqui na parte do chat. Tem um quadradinho, um triângulo, uma bolinha. Não sei se você está vendo. Vamos lá, gente, eu acho que é do lado da janelinha do chat embaixo. Eu tô dando de fedelho, porque recentemente eu vi que
que o Google Meet abriu a janelinha do Classroom, da atividades. É em cima do reloginho aí do computador, tem 3 ícones. Para mim, tem uma bolinha azul em cima das figuras geométricas aqui, né? Talvez seja isso. Isso, é isso mesmo. As figuras geométricas, aí a enquete está aberta por aí. Então, a gente vai ajustando essa questão da nossa essa estrutura para a gente poder conferir o certificado ao longo, mas a gente está tentando as modalidades. Semana passada a gente tentou o Google Meet, vocês lembram? Então, mas vamos agilizando e vendo mais. Pessoal, lembrando que daqui a 8 minutinhos a gente vai abrir a sala do cafezinho. Não percam essa oportunidade, que vai que vocês sejam sorteados com um dos nossos ilustres convidados para conversar um pouquinho mais, se apresentarem. Eu acho que é um espaço muito, muito precioso dentro do nosso encontro. Até lá, eu gostaria de deixar aberto se alguém tiver algum comentário, além daqueles que eu for colocado no chat, professor Tiago. Agradecer também a presença da professora Ana Lúcia Benini, que também vai ser uma das nossas palestrantes ao longo do curso. Tem desenvolvido uma pesquisa dentro da Universidade Federal, no Laboratório de Tecnologias de Alimentos, transformando em toda uma zona de algicultura. Mas, assim, deixa para lá para frente, né? Deixa o espaço aberto, pessoal. Enquanto vocês vão tentando, o pessoal da monitoria vai ajudando aqui na questão da presença. Deixa o microfone aberto. Oi, Massabi, fica à vontade. Olá, boa noite a todos. Vocês me ouvem? Tá ouvindo? Tá. Bom, queria agradecer muitíssimo. Nós estou assim muito feliz com essa aula, palestra, não sei que nome nem tem. Acho que não se enquadra em nada. E, sobretudo, assim, todas as informações super importantes, mas acho que esse olhar cuidadoso, né, de falar, quando eles ressaltaram que a gente tem que ter responsabilidade com essas pessoas que a gente aborda na pesquisa, isso é fundamental, porque às vezes parece um detalhe bobo. Eu acho que a gente é muito mais urbano, a gente costuma ser, que a gente que é da academia, a gente geralmente tem uma origem urbana, né, nos grandes centros, e a gente tem outras relações, né, e até porque também a gente não tem, em geral, uma origem mais tradicional, desses povos tradicionais, né, que tem uma estruturação de sociedade muito mais colaborativa do que a nossa. Nós somos mais individualistas mesmo, né? E acho que a gente não traz muito essa percepção da palavra dada, sabe? Costuma-se dizer, né, que a palavra do branco não se escreve, por séculos e séculos de coisas que a gente tratou, né, enquanto, sei lá, brancos. Eu nem me encaixo muito numa pessoa branca, mas enfim, mas da gente ter esse compromisso de não passar lá. E, por exemplo, eu tenho atuado em alguns projetos, em um projeto social no Rio, e eles falam que estão cansados de pessoas da academia irem lá fazer seus projetos, pegar suas coisas de mestrado, não aparecer nunca mais, não dá nenhuma satisfação. Então, assim, acho que essa sensibilidade, né, que eles ressaltaram é muito importante, gente. Vamos fazer um projeto social, mas vamos ter, assim, respeito com as pessoas, vamos abordar, vamos dar a devolutiva. Olha aquela pesquisa que eu fiz, gerou isso daqui, dá uma satisfação, sabe? Não deixar a pessoa no vácuo, né? Tipo, não aparecer nunca mais, que isso acontece muito. Acho que isso é um erro. Não vou apontar de A, B ou C, não vou botar dedinho na cara das pessoas, mas a gente tem que ter em mente do que fazer isso é feio, né? É no mínimo feio, assim, para não ser coisa pior. Mas para a gente não, porque a gente cria uma expectativa nessas pessoas e não dá devolutiva. Acho que é muito importante a gente ter esse olhar. Era isso que eu queria falar, mas estou, assim, muito agradecida por essa aula aí de conhecimento. Era isso. Obrigada. Massami, muito obrigado pela sua fala. Muito importante, reforça uma agenda de pesquisa que o nosso grupo de pesquisa tem se esforçado para trabalhar nela. E eu, em parceria com a professora Marley Posebon, que é da HEC de Montreal e da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e o professor André Dias, que coordena um programa transdisciplinar de ensino e extensão da UFMG, que chama Polos de Cidadania. Depois eu vou deixar uns links aqui.
a gente tem avançado muito numa discussão de incorporar nas teses e dissertações a validação social. Hoje, a gente discute impacto, imersão nas comunidades, mas quando a gente vai validar um projeto de pesquisa, basicamente são a universidade com seus acadêmicos dizendo para si mesmo que aquilo é muito relevante. Então, a gente tem feito um esforço, estamos muito distantes ainda da validação social necessária. Mas, por exemplo, a dissertação do Ramon é um brilhante exemplo, que o Ramon foi um excelente mestrando, fez uma defesa magistral, foi aprovado com louvor pela banca. O Ramon conta a história de vida dele como sujeito que vem, né, de região periférica, né, Ramon? E de classes populares, e o sentido da pesquisa. Então, tudo isso tem levado a gente a repensar a metodologia também, né? As formas como se ensina a metodologia nas universidades hoje são muito tradicionais. Parte do princípio de que alguém tem uma ideia teórica brilhante e depois vai para a realidade tentar encaixar a realidade naquele modelo teórico. A gente trabalha com outra perspectiva. E com vários modelos também de pesquisa e extensão, onde extensão, ensino e pesquisa viram uma coisa só, um ato acadêmico único. Tá? Porque essa distinção, ensino, pesquisa e extensão, é para gestão universitária. Né? Existe a ação acadêmica, que ela é única. Né? E esse é um tema muito caro a nós. Quem quiser continuar esse debate, você, Massami, se for o caso, viu? Nós vamos acolher com muita alegria, porque a gente acha que é uma agenda de pesquisa muito importante. E desculpa falar muito, mas a última coisa, há também uma visão muito tradicional, eu creio que nos cursos de engenharia também há isso, de que quem trabalha com pesquisa engajada, pesquisa participativa, impacto e tecnologia social, não tem metodologias consistentes. A metodologia consistente é a do academicismo, muito distante da sociedade, bem hierárquico, né? Da torre de marfim, acadêmica, olhando para a sociedade, que não sabe olhar para si mesma, né? Então, a gente trabalha numa linha assim, não, pesquisa engajada tem metodologia, e muito rigorosa, só que ela tem uma epistemologia, um lugar no conhecimento muito diferente. E a gente precisa avançar nisso também, porque tem muita gente que faz pesquisa mal feita e depois chama de engajada, né, ou de pesquisação. Mas muito legal, muito obrigado, né? Ô, Ramon, você quer completar, que eu te citei aí, ó, né? Não, vou ser rapidinho, porque acho que o Marcelo vai fazer a sala, que vai quebrar as salas, né? Só que, muito obrigado pelas palavras, viu, Theo? E eu falei com o Tiago, que essa semana a gente deve publicar a dissertação, né, Theo? E aí eu mando para o Tiago, que é recente, né, a defesa, e aí ele manda para vocês, se tiverem interesse, tá? E muito obrigado, viu, pela experiência. E, Massami, gostei demais da sua interação com a gente aqui, tá? Me vi muito nas suas falas. Obrigado. Daniel, quer colaborar aqui com a gente antes de a gente entrar na nossa sala? Ô, Marcelo, se eu puder dar um pitaco antes também, só para responder algumas questões, deixa o Daniel falar primeiro, hein? Tá no mudo, Daniel. Ah, então tudo bem, beleza. Pode falar, Fred. Vou começar fazendo uma profissão de fé, né, apesar de não ser católico. Quando a Maçã me falou assim, olha, não sei se foi uma aula, não sei se foi uma palestra, eu fiquei com a sensação de que o trabalho foi um pouquinho bem feito, sabe? Acho que a proposta, pelo menos no meu coração, não é da gente dar aula de nada. Sabe por quê? Acho que o que a gente quer passar, o que a gente, pelo menos eu acredito, principalmente na prática social, e é uma prática acadêmica, é que as questões sejam de transformação social. Dê o nome que quiser. Chama de minério, né? A etiqueta não é o importante é a essência. Está lá no Shakespeare, no Hamlet,
Então, eu fico feliz porque a gente desterritorializa, né? A gente traz um pensamento que tira o nosso próprio pensamento do lugar comum e convida a uma reflexão, um novo posicionamento em um outro lugar. Melhor, pior do que antes, mas num outro. A gente pode voltar porque a gente pensava antes, mas a gente ter acesso ao outro pensamento e respeitar esse pensamento é muito importante. E acho que é isso que acontece. Não é questão de mineração, não é questão da Vale, não é questão da Petrobras, não é questão da Braskem, não é questão da JBS. Acho que é uma questão de relacionamento social que, obviamente, se expandiu para o institucional. Eu não sei se foi Sócrates que falou, né? A pessoa, ela é um reflexo do Estado que ela elege ou o Estado é um reflexo da pessoa que elege, né? Então, a gente tem uma herança europeia, herança institucional, que o Acemoglu vai falar, né, sobre as reflexões sobre o desenvolvimento, e Shakespeare, em 1500, não tinha nem tido a Revolução Industrial ainda, ele falava assim, em Hamlet, existe algo de podre no reino da Dinamarca. E esse algo de podre era vaidade, era cobiça, era inveja, era disputa, era corrupção. E de tantas doenças que o europeu trouxe para a América Latina, acho que essa é a mais nociva. Trouxe piolho, trouxe um tanto de coisa, mas acho que essa da falta de respeito com os outros foi a pior de todas. E antes da gente pensar desenvolvimento do país, reconversão produtiva, manufatura, industrialização, acho que a gente tem que começar a olhar para o nosso vizinho, olhar para quem está do nosso lado. É isso um pouco que a tecnologia social e inovação social ela tenta trazer. Eu moro numa cidade, nasci nela, eu tenho 27 anos de experiência no território de mineração, posso ter um pouco mais, porque antes de eu nascer, as pessoas da minha família já estavam inseridas. Mas depois que eu nasci, a gente vê muita água passando debaixo da ponte. Nadamos em muita água debaixo da ponte. E a gente vê que hoje as pessoas falam assim, o minério vai acabar daqui 7 anos, 9 anos, 10 anos, que seja. Vamos trazer uma universidade federal para a cidade. Vai resolver o problema. O conhecimento científico, técnico, pessoas capacitadas, principalmente de engenharia, elas vão inventar a roda, elas vão trazer a indústria 4.0, indústria 5.0, aí promete um tanto de coisa e não faz nada, porque a cidade ela vive outra coisa. E esse é o grande problema da universidade, do Estado e de todo mundo que se interessa em transformar alguma coisa. É ela achar que ela tem a resposta. Hoje eu estava refletindo, tá? Na hora que eu falo de Shakespeare, é uma reflexão que eu tenho feito essa semana. E uma que eu vou compartilhar com vocês agora é uma que eu tive andando pela rua, enquanto eu ia para um casamento de um colega meu. Rockefeller, né, o grande pai, fundador dos Estados Unidos, ele não saiu de onde ele estava para aprender nada. Ele estava onde ele morava, ele tinha lá os recursos naturais, né, do petróleo, enfim. A gente tem as críticas, obviamente, da colonização, mas ele não saiu de lugar nenhum. Porque o brasileiro, ele acha que ele é americano. Ontem, antes de ontem, não sei se foi entre lá Ciro Gomes e Alberto Acosta, né, Maristela Svampa, eles falaram assim, o brasileiro, na América Latina, ele é o único que ele acha que ele é europeu. Ele é o único que acha que ele é americano. Ele não acha que ele é latino. E ontem, o presidente da Argentina, ele falou que o argentino é o único europeu e o brasileiro é um selvagem. Então a gente está numa crise de compreensão de si mesmo que interrompe muita coisa. A mineração, né, desenvolvimento, é cada um querendo pegar o seu. É o Estado, é a universidade que não está lá, vai lá, faz uma pesquisa, faz uma intervenção, aí a pessoa defende a dissertação, defende a tese, vira uma referência no assunto, mas não mudou nada na sociedade.
A gente está num problema muito grande e acho que pessoas que pensam, né, sobre transformação social têm que levar isso em consideração. É igual eu falei no início, a gente não pesquisa o assunto para se aproveitar dele. A gente pesquisa porque, resolvendo um grãozinho de arroz desse problema, a gente resolve uma parcela do problema que está do nosso lado. Às vezes, se eu resolver o problema do desenvolvimento da minha cidade, eu tiro um amigo meu que está numa situação de vulnerabilidade. Então, eu queria agradecer muito pelo Thiago, pelo Marcelo, pelo Léo, eu não sei se ele está aí, mas são pessoas que conversaram com a gente no ano passado, em um encontro de engenharia social, engenharia popular, e, pelo menos do que eu sinto, a minha aproximação com o Marcelo e com o Thiago, ela não foi de vaidade, não foi aquela coisa assim, nossa, né, vamos inventar a roda, agora eu vou me posicionar num âmbito importante para o ecossistema de negócio de impacto. Acho que a gente estava interessado em pensar na nossa própria realidade. Então, eu queria agradecer, né, a gente vai continuar conversando aí nos próximos episódios, mas eu queria agradecer muito pela presença de cada um. E uma coisa que eu costumo conversar com os alunos de graduação é o seguinte: acredite no sonho de vocês, acredite no que você está fazendo e execute. Como diria o Jay-Z, né, as minhas inspirações são do rap, ele fala assim, olha, você pode errar 30 vezes, que é a essência do concurso de empresas sociais, mas você só precisa acertar uma. Então, erre o mais rápido possível para você acertar o mais rápido possível. Então, muito obrigado, né, pela escuta de vocês. Como eu sou psicólogo, eu entendo que a escuta é mais importante. Às vezes a gente tem que falar 10, 15 minutos sobre alguma coisa, mas eu sinto que é sempre bom ver vocês falando, ver vocês digitando no chat, e parabéns pela escolha de ter feito essa caminhada com o Thiago e com o Marcelo aí. Muito obrigado. Cara, Fred, realmente, meu Deus, eu acredito que todos nós saímos daqui super reflexivos. Mas, deixando o aviso, obrigado a todos. Temos 5 minutos finais, vamos querer respeitar o máximo do tempo. Obrigado pelo horário que vocês aguentaram. Sexta-feira à noite é o nosso date, é o nosso encontro. Obrigado a vocês. Vamos para as salas agora. Bia, Ana Clara, vamos separar a gente nas salas. Aproveita esse espaço de 5 minutos finais para poder conhecer os seus colegas de curso. Quem sabe você sai sorteado com o Fred, com o Theo, com o Ramon, que vai ser ótimo a gente trocar ideias, trocar LinkedIns, enfim, o mais importante é a gente fortalecer essa rede, tá bom? Uma boa noite, gente. Ana Clara e Bia, vocês podem fazer o split das salas já. Valeu. Perfeito. Fiquem aí, não saiam, por favor. Eu vou botar aqui então. Vou ver as minhas salas. Vê se tá aparecendo aí para todo mundo.